Gente, a paz do Senhor seja contigo. Estamos dando continuidade ao estudo Os Atributos de Deus, do livro do autor A.W. Pink. E nós já estamos aí no 8º tópico. O primeiro, só relembrando, foi a solidão de Deus, os decretos de Deus, a onisciência de Deus, a presciência de Deus, a supremacia de Deus, a soberania de Deus, a imutabilidade de Deus. E agora estamos aí chegando na metade e com a santidade de Deus, ok? Que você venha a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá bom? Que a graça do Senhor repouse sobre a tua família, sobre a tua mente, fazendo com que você venha entender, compreender aquilo que vem do Senhor. Bem, a santidade de Deus, em Isaías capítulo 6, versículo 3, é o texto base do qual nós iremos ler, fazer a leitura. Mas antes, eu gostaria de pedir a você que chegou até este vídeo sobre a santidade de Deus. Este vídeo ele é feito para os alunos, para os meus alunos ali, para a Escola Bíblica Dominical da Igreja ICNV Cristo, ali no Cristo Redentor, né? Cristo é do Cristo Redentor, evidentemente. É o bairro aqui em João Pessoa. Mas essa aula ela é publicada pelo canal Vendo Não Vejam, Ouvindo Não Ouçam. É o meu canal onde tem alguns vídeos. E eu gostaria de pedir gentilmente que você possa se inscrever no canal, dar seu like, clicar lá no sininho para que você venha a receber a notificação do vídeo todas as vezes que publicarmos um vídeo, tá bom? Então nós iremos estudar, com certeza aprender um com o outro, e será um prazer recebê-lo aí no nosso canal, tá bom? Então, dando aí a abertura oficial a esse estudo, a santidade de Deus, logo após a nossa vinheta. Deus te abençoe. Bem, meus queridos, o texto base, Isaías capítulo 6, versículo 3, que diz: ao seu redor havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra toda está cheia da sua glória. Amém. Queridos, os serafins são seres celestiais, angelicais, e pela maneira que esse texto ele é exposto, dá-se a entender que os serafins são seres de uma altíssima categoria, por eles estarem exatamente de frente à santidade de Deus, ou seja, de frente à glória de Deus. Então são seres magníficos, excelentes, sem palavras com relação aos serafins. São seres perfeitos, tá bom? Os serafins louvavam a Deus pela a perfeita santidade
que Deus é, que Deus tem. Os serafins, diante da santidade de Deus, eles louvavam no texto de Isaías. Mas, aproximadamente 800 anos depois, um apóstolo chamado João, ele teve uma visão bem semelhante à de Isaías. Apocalipse capítulo 4, versículo 8. E nessa visão, João vê 4 seres viventes proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Todo-Poderoso. Apocalipse capítulo 4 diz o seguinte: os 4 seres viventes tinham, cada um, 6 asas, e um ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não tem descanso nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, o que é e o que há de vir. Queridos, a mesma visão, os mesmos seres viventes, os serafins, que estavam ali diante da santidade. E uma pergunta surge logo no nosso coração: por que os serafins clamam, dizem diante da santidade de Deus que Ele é santo, santo, santo? Por que essa ênfase? Por que enfatizar? É simples. Quando se fala da santidade de Deus, é algo inerente ao seu próprio ser. Essa santidade de Deus, a santidade em Deus, a santidade de Deus é a própria essência do Senhor. É a essência do Deus vivo. Assim como eu e você temos a nossa vida, que é algo mais precioso que nós temos como seres humanos, o que Deus tem de mais precioso é exatamente a sua santidade. Se Deus pudesse se macular, se corromper, Ele deixaria de ser Deus. É tão importante a santidade de Deus para nós como é importante para Ele, que muitas vezes nós dizemos assim: quando queremos colocar algo de extrema importância, a gente diz assim: eu juro pela minha vida. Por quê? Porque o que tem de mais importante é único em cada ser humano. É algo ímpar, algo que tem um diferencial tremendo. É a vida, só temos uma. E quando Deus, Ele jura, Ele diz: eu juro por minha santidade. Por quê? Porque a santidade de Deus é a própria essência de Deus. Agora, por que os anjos, os serafins dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos? No nosso português, quando nós queremos destacar, quando nós queremos dar ênfase a uma palavra, nós abreviamos, nós colocamos a palavra em negrito, colocamos entre parênteses, aumentamos a fonte, enfim, sublinhamos. Já na cultura hebraica, na cultura judia, é diferente. Quando se quer dar ênfase a alguma coisa, a uma palavra, usa-se a repetição. Então, quando você vê na Bíblia a palavra se repetindo no mesmo capítulo várias vezes, é porque o autor ele está
chamando a atenção do leitor com ênfase àquilo que ele está falando. Quando Jesus diz assim, em verdade vos digo, ou seja, preste atenção, dê o máximo da sua atenção naquilo que vai ser dito após em verdade. Ou seja, é uma maneira de enfatizar a palavra, a ideia que o autor quer passar. Então, quando você for ler a Bíblia, faça um panorama do assunto principal e note que geralmente os autores vão repetir algumas ideias, algumas palavras, porque eles querem que essas ideias, essas palavras possa ter um peso espiritual na vida daquele que está ouvindo, tá bom? Então, quando os serafins dizem santo, 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 ele está chamando os leitores, ele está chamando os leitores a prestar a atenção neste atributo, a santidade de Deus. Tá ok? Qual então a definição de santidade? Segundo o Dr. R.C. Sproul, ele nos dá uma definição de santidade que diz o seguinte: o significado de santo é separado. Ela vem de uma antiga palavra que significa cortar ou separar. Talvez a mais acurada seja a frase um corte acima de alguma coisa. Queridos, o que é que o autor está querendo dizer com relação à santidade? Fazendo essa comparação, esta analogia com um corte acima da média ou acima de alguma coisa. Quem compra ou que já comprou panos para fazer roupa, antigamente se vendiam aqueles panos, aqueles cortes um em cima do outro, onde o comprador lá, ele pedia para a gente escolher, ou melhor, o vendedor pedia para a gente escolher, e a gente ia lá olhando a cor, né, o tecido, o melhor pano, e a gente ia passando pano por pano, e de repente a gente encontra um pano que tem uma qualidade superior às demais, finíssimo, bonito, ou seja, aí vem a expressão um corte acima de, ou seja, um corte acima dos demais. Ou seja, esse pano que está cortado, ele é mais além do que os outros, é mais bonito, sabe? É mais pomposo, é mais fino, sabe? É um pano de um corte excelente. Então, a ideia é mais ou menos essa, ou seja, ser separado, ser santo, a santidade de Deus é que ele está além dos demais, está além de qualquer coisa. A sua santidade está além, à margem de. Se você for parar para pensar, meus irmãos e meus queridos amigos, observe que os serafins são seres perfeitos, porque Deus criou todas as coisas em perfeição. Agora você imagine os serafins diante da santidade de Deus. Mesmo assim, eles têm
que cobrir o rosto e cobrir os pés. Tal é a excelência, qual é a altura, além é a santidade de Deus diante dos serafins. Por isso, a gente vai ver lá na frente que quando o homem se depara com a santidade de Deus, geralmente ele corre um grande risco de morrer, porque nós somos pecadores e Deus é tão santo que sua santidade muitas vezes nos faz temer e tremer. E onde tem pecado, né? Onde tem pecado, a santidade de Deus, ela elimina, ela mata. Por isso, o próprio Isaías, a gente vai ver lá na frente, quando ele se depara com a glória de Deus, com a santidade de Deus, ele grita: ai de mim, que sou homem de lábios impuros. Então, quando a Bíblia chama Deus de santo, significa primeiramente que Deus ele é transcendente, separado. Ele é tão longe, acima de nós, que ele parece quase que estranho para nós. Ser santo é ser outro, ser diferente de uma forma especial. Deus é diferente de tudo que você já imaginou, tudo que você já pensou, tudo que a tua mente já expressou, tudo que qualquer filme, qualquer ficção, qualquer coisa já expressou, Deus é completamente diferente. Nem a própria Bíblia consegue registrar de uma forma perfeita quão grande é a santidade deste Deus. A Bíblia não pôde conter todos os milagres de Jesus. Imagine conter a excelência, o fulgor da santidade do Deus Altíssimo. Ou seja, meus queridos, a primeira característica da santidade de Deus, ela vai nos expressar que Deus ele é grande, porque ele é santo, e que esta grandeza, esta santidade, ela está além de qualquer coisa que existe nos céus ou na terra. A primeira característica da santidade de Deus é que sua santidade é transcendente. Sua santidade é pura. Ele é santo, santo, santo. Ele é perfeito. Então essa santidade ela nos revela a grandeza desse Deus. Primeira característica é a santidade de Deus nos revela a sua grandeza. Nos revela que ele é além, nos revela que ele é transcendente. Se você observar, queridos, em Isaías capítulo 6, versículo 1, vai falar exatamente desta grandeza de Deus. Isaías percebe e expressa isso ao ver a grandeza, o poder de Deus. Isaías capítulo 6, versículo 1 diz o seguinte: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. É bom lembrar, para você entender este versículo de Isaías, que antigamente os reis, quanto mais o seu manto, o seu reinado fosse maior, mais pomposo, mais bonito, mais luxuoso,
mais poder, dominação, grandeza tinha esse rei. Quanto maior o seu manto, quanto mais pomposo, quanto mais rico, quanto mais adornado era, mais poderoso, dominador era esse rei. Isaías vê o Deus, o nosso Deus assentado num alto trono, sublime trono. E além disso, ele diz que o seu manto, a cauda do seu manto, ele enchia todo o templo, mostrando que esse Deus que está sentado num alto, sublime trono, com seu manto enchendo todo o templo, esse Deus está sendo expressado de uma forma, de uma realeza dominadora, poderosa, grandiosa e diferente de tudo. Por isso ele é o Rei dos Reis. Está acima, superior, transcendente. A santidade de Deus nos revela que Deus é superior, maior do que qualquer rei, do que qualquer autoridade, do que qualquer coisa instituída na terra e sobre a terra. Então a sua santidade nos revela quão grande é esse poderoso Deus. Uma segunda coisa que a santidade de Deus nos revela é a sua bondade. A bondade de Deus é revelada exatamente em sua santidade. Continuando o texto, Deus é tão bom que no capítulo 5, ou melhor, no capítulo 6, no versículo 5, Isaías diz o seguinte, presta atenção. Então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Agora veja a bondade de Deus. Versículo 6. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e expiada. Expiado o teu pecado. Então, queridos, a santidade de Deus vai nos revelar a bondade de Deus e a indignidade do homem. Como assim, Silvestre? Quando Isaías se depara com a santidade de Deus, logo a luz clareia, ilumina, ou como diz aqui no Nordeste, alumia as trevas, o pecado de Isaías. Isaías diz, ai de mim que sou um homem de lábios impuros. Ou seja, a santidade de Deus revela a indignidade, quão indigno, a corrupção do homem. Meu querido, você é corrupto, você é pecador, miserável. Logo, quando eu e você nos encontramos com a santidade de Deus, a primeira coisa que nós conseguimos observar é nós olhamos para nós e conseguimos ver quão sujo nós somos. A luz ilumina e aquilo que muitas vezes pensávamos que éramos santos, que éramos pessoas boas, que fazemos isso ou aquilo, mas quando nos aproximamos da santidade de Deus,
ele nos revela quem nós somos. Isaías era um profeta, pregador, profetizava, ouvia a voz de Deus. Era um homem além da sua sociedade, da sua época, mas este mesmo homem, quando se encontra com a santidade de Deus, ele diz: ai de mim, ele diz, que sou de lábios impuros. Querido, a santidade de Deus nos revela que nós somos indignos, mas aleluia, porque a santidade de Deus também revela a sua providência, revela a sua bondade. O anjo vai com Atenais, pega uma brasa do altar, uma brasa viva do altar, e toca nos lábios de Isaías, e naquela mesma hora, aleluia, o pecado de Isaías é expiado. Expiado. Que maravilha! E esta brasa viva é uma tipificação do sacrifício vicário que o nosso Senhor Jesus fez. Quando Cristo diz: está consumado, o pecado daqueles que ele escolheu foi purificado, foi remido. Jesus é a brasa viva do altar de Deus. Jesus é a brasa viva que expia todo e qualquer pecado. O anjo teve que ir ao altar para tirar uma brasa viva para expiar o pecado de Isaías. Jesus veio do céu, o altar, veio do trono, veio do altar celestial para a terra, e aqui habitou, e aqui pregou, e aqui amou, e aqui fundou a sua igreja, e aqui morreu para expiar o meu pecado e o teu pecado. Esta brasa viva que é Jesus conseguiu remover os pecados daqueles que são chamados segundo a sua graça. Quando João Batista avista a Jesus, ele diz: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Meu querido, é a brasa viva do altar de Deus que remove o pecado. Então este é a graça de Deus, é a bondade de Deus que foi lá e expiou o pecado de Isaías com a brasa viva do altar, e esta mesma bondade consegue expiar o pecado de todo aquele que nele crê. Por isso, a palavra de Deus diz que não existe maior amor, não existe maior bondade do que esta de Jesus vir morrer por seus amigos. João capítulo 15, versículo 13 diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida por seus amigos. Querido, quão maravilhoso é pertencer a esse Deus vivo, esse Deus santo. A sua santidade representa a sua grandeza. A sua santidade representa a nossa indignidade. Mas a santidade de Deus também representa a sua bondade, o seu amor para conosco. Aleluia! Agora, por que o anjo, o serafim, vai pegar uma brasa viva e expia o pecado de Isaías? Porque para o homem se comunicar novamente com Deus, ter acesso à presença de Deus, Jesus teve que vir expiar o nosso pecado. Sabe por quê? Porque diante de Deus nós não podemos ir de qualquer jeito. Não pode ir de qualquer maneira. E por que, Silvestre?
Porque Ele é santo, 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 meu querido. Onde existe santidade, o pecado não habita. O pecado não pode chegar perto. O santo não pode chegar perto do pecado e nenhum pecado, de maneira nenhuma, consegue profanar o santo, santo, santo. Por isso, para o homem falar com Deus, ele tem que se comunicar com Deus com a representação daquele que é santo e que venceu o mundo. Venceu a morte e venceu o diabo, que é Jesus Cristo. Quando eu falo com Deus, eu não falo por meu mérito. Não é por mim, não consigo fazer isso porque eu sou pecador. Mas eu vou falar com Deus em nome de Jesus. E aí Deus me ouve, porque o único que conseguiu vencer, e isto sem pecar, foi Jesus Cristo. Então, por que Deus nos purifica? Por que Isaías foi purificado? Porque em pecado ninguém consegue falar com Deus. Em pecado ninguém consegue chegar a Deus. Em pecado ninguém consegue conversar com Deus. Agora, interessante que esse atributo de santidade é o único atributo que Deus nos pede que pratiquemos. Deus não me pede que eu seja onisciente, nem onipotente, nem todo-poderoso, mas a Bíblia me pede que eu seja santo como o Senhor é santo. A Bíblia pede que você seja santo como o Senhor é santo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 16 diz: porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1,16. Então, querido, a santidade de Deus, ela é o atributo dos atributos. A santidade de Deus, ela consegue tocar em todos os outros atributos de Deus. Deus é poderoso, porque primeiro Ele é santo. Deus é onisciente, mas sua onisciência é uma onisciência santa. Deus é justiça, mas sua justiça é uma justiça santa. Então, como então podemos ser santos? Sabe por quê? Sabe por que que a Bíblia nos pede que sejamos santos? Porque a sua palavra é santa. A palavra de Deus, ela é santificada pelo próprio Deus. E esta palavra é que nos aponta, nos direciona, nos alumia, nos ilumina para vivermos em santidade, para estarmos em santidade. O homem, ele aprende a discernir entre o certo e o errado, entre o santo e o profano, entre o caminho do Senhor e o caminho do mundo, através das Escrituras. Em Isaías capítulo 1, versículo 16 ao 17 diz: lavai-vos, purificai-vos, tirai de diante dos meus olhos a maldade dos seus atos. Cessai de fazer o mal e aprendei a fazer o bem. Buscai a justiça, acabai com a opressão, fazei justiça ao órfão, defendei a causa da viúva. Ou seja, o que é que diz o texto? Lavai-vos, purificai-vos. Tirai diante dos meus olhos a maldade. Ou seja, a Bíblia nos pede que sejamos santos, puros de olhos, puros de mãos. A Bíblia nos pede para que venhamos a nos lavar, a ser santo como o Senhor é santo. E não só as Escrituras nos pedem, nos revela isso, mas também o seu Santo Espírito. Aleluia! Aliás, a palavra santo espírito já dá uma dica daquilo que ele faz na vida do ser humano. Ele santifica, ele purifica, ele prepara o homem para se encontrar
com Deus. De santidade só poderia vir santidade. Então, o Espírito Santo ele é incumbido de ensinar, de preparar, de lapidar a sua igreja, os seus filhos, para serem santos como o Senhor é santo. Tem um texto em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 16, é um pouco grande o texto, mas vale a pena ler. Acompanhe comigo, diz o seguinte: porque Deus nos revelou pelo seu Espírito, pois o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens entende as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as compreendeu, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, enquanto ele por ninguém é discernido. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Ou seja, esse texto está dizendo que o Espírito Santo ele vai formar pessoas santas. Por quê? Porque do alto, do trono de Deus, está exalando nele mesmo a santidade. O próprio Espírito que consegue esquadrinhar a mente, o coração, sabe, a beleza, a santidade de Deus, e essa santidade então é trazida através dele para a sua igreja. Ela é ensinada, ela é apontada, ela é formulada, ela é lapidada pelo Santo Espírito de Deus. Ele é responsável para preparar a igreja e entregar a Deus santa, pura e imaculada. E como essa santidade foi expressada para a igreja? Ela foi expressada, como foi dito no início, através de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo se entregou pelo seu povo, por sua igreja, ele deu prova do seu amor, mas também mostrou quanto ele é santo. Aliás, o apóstolo Paulo, ele faz uma analogia, uma comparação entre o marido e a mulher, de que o marido deve amar sua esposa, assim como Cristo amou a sua igreja. Efésios capítulo 5, versículo 25 ao 27 diz assim: vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa
e irrepreensível. Ou seja, meu querido, Jesus, ele se entregou para apresentar essa igreja que hoje o Espírito Santo está lapidando, cuidando, para apresentar a Deus uma igreja santa, gloriosa, sem ruga e nem coisa semelhante, mas apresentar ela santa e irrepreensível. Assim como uma mulher que está prestes a se casar e ali está havendo os preparativos da noiva, estão ali cuidando do seu vestido, estão cuidando da sua maquiagem, cuidando, sabe, para que tudo esteja perfeito para o casamento. Assim, o Espírito Santo está cuidando da noiva, cuidando e preparando essa noiva para encontrar-se com seu noivo, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Se encontrar, e esse encontro vai ser demais. Quando lá nos céus a voz do arcanjo vai dizer: a noiva pode entrar. E aí a igreja do Senhor entra, poderosa, gloriosa e santa, para viver eternamente com seu noivo. Querido, que Deus te abençoe poderosamente, ricamente em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se santifique, porque você serve a um Deus que é santo, santo, santo. Deus te abençoe. Um forte abraço.